Iniciando mais um Fala Comigo Direito. Hoje temos 2 entrevistados, 2 amigos. Eu e a Fabiana vamos ter mais uma missão pela frente. Entrevistar uma mestrada. Caramba! Tem mestrado, Doutorado? tem doutorado. Vai ser difícil, hein? E tem cara de inteligente, né, doutor? Mas é inteligente. Olha. Mas é inteligente. Apesar que o par dela... É burro. Não é isso? burro, não é burro. É burro. Aliás, ele é estratégico. Sim. Então, quando eu penso em alguma estratégia, eu preciso Você pedir recorre a ajuda ele. aos universitários. E é com grande prazer que a gente recebe Dr. Alexandre Parra e doutora Francine para esse bate-papo. Muito boa Sejam noite, muito bem-vindos. muito boa noite a todas. Muito boa noite, Dudu. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, doutora, à disposição. Vamos falar sobre direito, né? Fala comigo direito. Fala né? comigo direito. Fala com ele direito, hein, doutor? Boa noite, Du. Boa noite, Fabi, público, querido Parra, que é amigo. Todos estamos entre amigos. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes, com certeza, e vai ser um bate-papo muito bacana. Com certeza. Fabi, esses 2 são veteranos aqui em Guarulhos. Vocês 2 são de Guarulhos? São de Guarulhos. Sou Somos aqui guarulhense. de Guarulhos. Guarulhenses. Nata. São veteranos, são bravos os 2. São advogados que são combativos também em cada área que atuam. Então a gente vai ter trabalho. Pois é. A doutora Fran atua em qual área? Tributário também. Tributário e o doutor também? Também, Ah, tributário. os dois, mas não são sócios? Não. somos. Sim, são colegas. Sim. Somos só colegas. Eu queria ser sócio do Dr. Parra. Mas ele não Eu queria deixa. ser sócio do Dr. Francine. Eles não Não, deixam, ele fala assim, né? mas Eduardo, crime não tem nada a ver com direito Doutora tributário. do crime, não dá. Mas eu gostaria dessa Mas, parte assim, aí. A gente percebe, né? O advogado tributarista É diferente, é outra né? estampa, né? A gente é mais maloqueiro, não é, doutora? A doutora é cara de filho, a doutora cara É, de educado. é outro patamar, assim, né? Aqui engana, viu? Aqui engana. Aqui engana, aqui é bonitão, malhado, fez a cirurgia bariátrica, ficou mais vaidoso ainda, mas é maloqueiro. Não, agora eu escolho a roupa. Antes a roupa que me escolhia, né? Pô, agora eu pelo menos tenho a opção de escolher a roupa. Mas né? é Corinthians. Aqui é Corinthians, Não, eu né? também Mas sou amanhã tem jogo, amanhã tem jogo. Ó, tá Tem- indo tem- pra bancada. Tem um pra negócio, você vê que bancada aqui, ó. são 3 contra 1. Ele A favela venceu. Mas É sabe, isso aí, mas isso sabe o que aí. acontece, Fabiana? Ele atuou no crime. A doutora Francine não pisou na delegacia. Doutora nunca atuou no Já criminal. Já atuou. fiz, eu tive... Ela já foi presa já. Doutora do céu. Ela já foi presa por estelionato. Eu já tive 2 experiências no criminal, roubo e estelionato. Mas como Defesa, advogada, como não como advogada, vítima. como advogada. Mas não é. Como que Fui começou no a sua paixão presídio. por tributário? Ai, desde quando eu fiz o técnico. Eu fiz o técnico em administração financeira e Sim. contábil. E eram 3 matérias do direito. Civil, que era empresarial, Sim. aquela comercial, tava ainda, né? Começando, tributário e trabalhista. Certo. E aí eu já me encantei com o tributário. Nossa, quando Antes meu da faculdade, então? Antes da faculdade. Uma professora explicando No técnico. no técnico, Olha só no que ensino bacana. médio técnico. Eu fiz na ETEC, lá na Moca, e aí eu falei, poxa, que diferente, que área é envolvente e difícil. Acho que o desafio também é a burocracia do Brasil. A gente tem... E as leis, né, tributárias que Sim, mudam são constantemente, muitas, são muitas exato. legislações. É diferente do Código Penal, né? Muito que, diferente. Aqui a gente Sim, tem sim. as leis específicas, mas os crimes E o a mais parte ordinário. administrativa também deles pega Sim, muito. sim. Né? E eu acho a parte administrativa mais desafiadora. Sim. Sim. O processo administrativo mais técnico, não é? É mais a gostoso. discussão. Eu falo que o auto de infração, né, para quem atua no contencioso como eu, né, o auto de infração imposto pelo Estado, pelo município, pela União, se divide em 2. O erro formal, ou seja, o jeito que foi lavrado o auto de infração, e o erro material, que é o O direito. conteúdo, né? De 100%, 70% das vezes você consegue anular o auto por erro formal. Olha Sim. só. É Por mesmo. erro formal. Fala A o quê? forma. Não cumpre os requisitos. Não cumpre os requisitos. exato. Olha, Não cumpre os requisitos. quais, por exemplo, assim? Quais são os requisitos que não são A cumpridos? intimação, excesso de prazo na fiscalização, a nomenclatura, a imputação do débito fiscal, a recusa na dilação de prazo para apresentação de documentos. Então, assim, você tem um monte de coisa, assim, quando vai para a esfera criminal, a individualização da conduta não Sim. existe. Sim.
Então querem arrolar todos os sócios como se todos os sócios tivessem praticado o crime, o pseudocrime. Eu falo que a parte tributária, quando a gente fala em sonegação fiscal, a gente tem que separar entre a inadimplência tributária e a sonegação. A sonegação fiscal, para mim, advogado tributarista, é quando a pessoa manipula as informações para obter um resultado positivo para ele, ou seja, para ele recolher menos tributo. Dolosamente. Dolosamente. Isso que eu ia falar, ele quando demanda ele um age dolo, uma com intenção, dolo, né? Uma entendeu? intenção. E quando você simplesmente declara imposto e não recolhe não o paga. tributo, não paga o Sim. tributo, assim, eu acho que você está partindo para uma inadimplência e você tem que ver qual é o motivo dessa inadimplência. E mesmo assim, eu estava até conversando com a Francine, né? Num passado muito remoto, antes a sonegação fiscal funcionava da seguinte maneira: o empresário sonegava o imposto, manipulava o resultado para recolher menos tributo, e essa diferença é que ele deixava de recolher o tributo, ele aumentava o capital dele, o patrimônio dele, comprava carro, comprava casa. Hoje, quando você se depara com o empresário sonegador, o que ele faz? Ele, em vez de pegar esse dinheiro e colocar no bolso dele para aumentar o patrimônio dele, não, ele joga no preço do produto dele. Nossa. Ele diminui a margem. Ele diminui, ele diminui o preço do produto dele. Ele Ah, reduz o concorrência, preço. reduz Para ele o preço. poder Poder ter pro mercado. uma vantagem, né? Para ele ganhar o mercado. Olha. E aí, quando essa sonegação deixa de acontecer, ou seja, ele tem que voltar a uma preço realidade, ele está fora do mercado. Olha só. Então, assim, não tem mais aquela figura do empresário que é sem ser o criminoso, né? O empresário que é sonegador, ou o empresário que teve alguma dificuldade tributária, que ele aumentou o patrimônio dele. Isso daí não existe mais no país. Existe o criminoso, que é aquele cara que emite nota fria, Sim, aquele sim. cara. Esse é bandido, isso tem que tratar dessa maneira. Agora, o resto, assim, é muito pueril. E, assim, eu digo isso para todos, né? A gente vem de um exercício de sentimentos, de preconceitos que já vem há tempos, né? Então, a gente veio de uma ditadura que não era impositiva, ou seja, não existia a figura de um ditador militar, isso, mas criminalizar o pensamento. Aí veio a Diretas Já. Aí a gente pega desde a Diretas Já até 2005, mais ou menos, criminalizaram o dinheiro. O fato da pessoa ter um poder aquisitivo um pouquinho maior, melhor, a sociedade em si pensava, todo mundo pensa, pô, esse cara aí, como é que ele cresceu? Sim. Esse dinheiro deve ser fruto de um ilícito, esse dinheiro está mal explicado. Isso é um conceito já, um preconceito estrutural. Se a gente pegar de 2005 para cá, criminalizaram o empresário. Isso é uma realidade. Se você assistir um filme, se você assistir uma novela brasileira, se você assistir um documentário, sempre o vilão vai ser o empresário. E o advogado. Sempre vai ser o empresário. Incrível. É É isso. aí que nós vamos entrar nesse tópico. A bola da vez é a gente. É a gente. Mas, É a gente. peraí, Das novelas, mas assim, e o delegado nessa história dos filmes sempre é aquela aparência meio asquerosa, cheio de corrente e falando tudo errado, quase um analfabeto, Sim. assim. Então, assim, é um estereótipo, assim, é sempre assim. Que é o que eles imaginam que eles vão encontrar numa delegacia, né? Exatamente. É muito engraçado isso, porque eu falo que a mídia cria, constrói e destrói as imagens de todas as profissões, né? Então, assim, você fica olhando, você fala, como é que pode ter um conceito desse? Como é que pode desenhar um delegado ou uma delegada dessa maneira? E, então você cria essa repulsa dentro da sociedade que você fala, como é que faz, E, doutor Parra, o senhor acha que o empresário está tentando sobreviver, então, na verdade? A grande maioria está tentando sobreviver a essa avalanche tributária da... Doutora, assim, outro dia eu tenho um amigo que é juiz da vara empresarial. E num churrasco, ele soltou uma pérola para mim, dizendo que ele é um juiz da vara empresarial, que ele conhece muito empresa, que ele é juiz há 10 anos. Eu virei para ele e falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você não conhece nada. O que falta hoje no judiciário é um sentimento chamado empatia. Eu falei assim, você é filho de um desembargador e de uma desembargadora. O senhor nunca fez uma folha de pagamento. Eu
falei assim, eu como advogado, eu não posso ser empresário, porque se eu fosse, eu estava respondendo um homicídio. Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, é simples, você imagina, eu pego meu dinheiro... Todo de vida, uma economia de vida. Eu pego meu dinheiro, compro uma matéria-prima, pago um preço que está o tributo ali, naquele preço. Industrializo ele, pago mais um tributo. Pago a mão de obra e pago mais um tributo. Eu vendo e antes de vender, eu já recolho o tributo como se tivesse recebido. E o cara simplesmente não me paga. Exatamente. Eu vou matar o cara. Eu vou enfiar a faca no cara. Eu vou assim, eu vou enfiar a faca É no cara. importante ter um defensor já constituído. Já pré-constituído. Se alguém morreu, Aí não é. A nossa Não vira empresário. Não, Dudu. E assim, a nossa legislação protege o devedor, meu amigo. Sim. Protege. Você não consegue receber. Eu, como advogado, tenho dificuldades para receber honorários. E fora que eles incentivam também as práticas que são mais danosas, o parcelamento. O parcelamento ele tem que ser o último das possibilidades. Porque você tem inúmeras, como o Parra estava muito bem falando, no processo administrativo, você já tem problemas que começam no processo administrativo, que vão indo e chegam até o processo judicial, inúmeros erros, problemas, não só decadência, prescrição, matéria de ordem pública, legitimidade, enfim, todos esses conceitos e que, na verdade, você poderia solucionar legalmente falando, e a Fazenda Pública, a primeira coisa que ela faz é entregar o papelzinho do parcelamento. Sim. Confessa a dívida, porque aí você assume todos os erros que É muito nós simplista, cometemos. né? Acaba sendo muito simplista, né? Mas a resolução deles. talvez isso não aconteça, Fabi. Você vai poder dizer melhor. Porque quando eu tenho uma persecução penal antes do administrativo, que isso Sim. ocorre com frequência. Sim, Né? sim. Aí a polícia, ela instala um inquérito policial sobre, vamos falar sobre sonegação fiscal. Eu percebo que alguns advogados, e não sei se isso é bom ou se é ruim, não posso nem opinar, corre e parcela a dívida. Logo, o inquérito não pode prosseguir. É, o pagamento. Porque a lei diz que antes da denúncia, o pagamento, o parcelamento Elide, né? Suspende, Elide a ação, ele né? suspende a exigibilidade. Isso, e suspende o inquérito. Isso, é porque sobresta, né? Isso. Uhum. E o pagamento extingue. Isso. Certo. Né? Então, assim, eu percebo que tem essa oportunidade, mas eu não sei se é uma oportunidade por causa da persecução penal ou se é uma forma de se aproveitar da questão da persecução penal para que a pessoa não discuta a matéria. Du, assim, esses dias eu vi uma entrevista do ministro Barroso dizendo que o atravanco judiciário é a litigância de má-fé dos empresários em matéria tributária. Quer falar? E aí eu fiz um comentário, assim, eu não conheço nenhum litigante de má-fé maior do que o Estado. A carga tributária do país é a segunda maior do mundo. É a segunda maior do mundo. Do Brasil. A do Brasil. Do mundo. Do mundo. mundo, Meu Deus do céu. E Do como o mundo. empresário sobrevive, doutor? Então é louco. Como Então, o empresário assim, sobrevive? e aí eu te falo, a gente tem essa carga tributária homérica e a gente não tem saneamento básico, a gente não tem segurança pública. Não tem a contraprestação. A gente não tem escola, educação, a gente não tem saúde. Tem lugares que não tem nem saneamento básico. Não, A gente não maioria tem do nada. Brasil, mais de Assim, qual é a 50% contrapartida? Quem é o sonegador? Quem na realidade sonega alguma coisa assim? Qual a opção que eu tenho como contribuinte? Tem uma máxima muito antiga, primeiro me arrancam tudo que eu tenho, depois me chamam de contribuinte, né? Eu estou contribuindo no quê? Então, uma vez eu fui convidado para participar de uma audiência pública e a pauta era isenção do Vale Transporte para aluno da rede municipal e para professor. Na plateia da Câmara Municipal daqui de Guarulhos tinha lá o sindicato dos donos de empresa de ônibus, aí tinha os dos funcionários, dos professores e dos alunos, não tinha ninguém representando. Aquela briga toda. E a pauta era bater no empresário, que o empresário que tinha que custear isso. Beleza, quando chegou na minha vez, eu desenhei um ônibus, né? Um ônibus no país não é um ônibus, é um caminhão com uma carroceria de alumínio adaptada para carregar passageiros. E eu comecei a destacar a cadeia tributária de tudo, do alumínio, da borracha, e comecei a desenhar tudo, de quem fez quem. E peguei como exemplo um manifestante lá que estava mais nervoso, o seu Zé lá. Falei, qual é o senhor? Seu Zé, o senhor trabalha o quê? Na empresa de ônibus tal. Como chama o dono? Lucas, eu lembro até hoje. Então tá, seu Zé,
o senhor ganha quanto? Ele falou, R$2.500 na época. Eu falei, então tá bom. Então o senhor entra lá para trabalhar todo dia primeiro e olha para o senhor Lucas lá e fala, eu vou trabalhar 22 dias para receber R$2.500. E o senhor Lucas olha para o seu Zé e fala, o seu Zé vai trabalhar aqui 22 dias e vai me custar R$7.500. Seu Zé, entre os R$2.500 e os R$7.500, quem fica com esse dinheiro? É o mesmo que fica com essa cadeia tributária do ônibus. Se vocês estão discutindo com o empresário que tem que pagar, quem é o rico aqui? É isso aí. Acabou a audiência pública, o secretário de transporte daqui do município na época falou assim, eu nunca mais te convido para nada. A pauta era bater no empresário. Eu falei, não, eu só estou fazendo conta, gente. Conhecimento, Eu só estou fazendo conta, porque assim, hoje, com a reforma tributária implementada ou não, o regime tributário do país, quem sofre a consequência é o pobre que é CLT. O empresário ainda arruma um jeito de recolher menos tributo, o profissional liberal também. Sim. Agora, quem recebe na folha é 27%. Você tem um sócio só no lucro, cara. Mais 25% de contribuição, mais de 50%. Mas não só CLT. Eu sou funcionária pública, eu sinto isso. Pelo amor de Deus. Tem no meu Lerite vem salário bruto, descontos, você vê lá, dá contribuição previdenciária, IRRF. Nossa, acabou. E aí a sua margem sobe, aí você ganha um penduricalho do Estado, vai dar uma bonificação. Aí sobe a margem de recolhimento do IR. Resumindo, eu pago mais imposto que eu ganho daqui a pouco. Sim. Mas não, porque a gente tem real é isso. Eu vejo lá, e fica bem desenhado, porque no Lerite vem. Mas quem bruto, banca o país? total dos impostos. A classe média. Exatamente. Quem banca o país é a classe média, tributariamente falando, porque a gente tem a Constituição trazendo imposto sobre grandes fortunas, seria o IR progressivamente, você teria, se a gente pensar as grandes fortunas do país hoje, quem ganha mais de 600 mil, via de regra, agronegócio, a gente fala... Sim. Advogado criminalista. Criminalista, bancada criminalista ali do lado de lá. Essas desigualdades na carga tributária faz com que as cadeias mais baixas sintam mais. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, pagar 18% do ICMS sobre um produto que ele está comprando é uma carga altíssima, porque compromete 50% da receita dele para comprar o mínimo: água, luz e gás. E a reforma tributária... Vocês estão otimistas? O que vocês pensam a respeito disso? Eu vou deixar a Fran falar, porque ela é mais técnica, eu sou mais rasgado. Essa reforma tributária foi uma lacração desse governo, incapaz. Mas a reforma, esse texto já foi feito antes. O problema é o seguinte: há quanto tempo está rolando isso? Vamos pensar assim, Desde havia um clamor. Exatamente, isso que eu ia falar. Habilitação com 16 anos, eu tenho 51. Havia uma necessidade de trazer uma reforma tributária. E aí a promessa foi uma menor oneração e uma igualdade tributária maior. Só que as contas não fecham. Sim. Se você não fizer uma reprogramação no gasto, como que você vai mexer na arrecadação? Exato. Então faltou aquela reforma administrativa que deveria ter ocorrido antes, depois a reforma tributária e por último a reforma previdenciária. Só que aí começam a vir as reformas a toque de caixa por questões políticas diversas. Exato. Por interesses de interesses setores. políticos. Exato. Por interesses de setores. E alguns setores, mas assim, nem todos os setores saíram prestigiados nessa reforma. A realidade é que a reforma não foi boa para ninguém. Acabou não sendo boa para ninguém. A ideia venderam a ideia de uma desburocratização. Nós estávamos falando sobre isso agora. E não ocorreu isso. Não, agora o que vai acontecer? Nós tivemos a queda de alguns impostos. Então, ISS e ICMS entra no IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. Há uma unificação, só que a gente está falando de competência municipal, estadual e federal. Então, a gente vai unir os três entes que são autônomos e independentes, que já existe uma guerra fiscal por conta da arrecadação. Como isso? Eles estão pensando, agora eles estão jogando a cargo de um conselho que vai surgir agora. Não é o CONFAS hoje, ele só dirime questões pequenas ali de ICMS, de questões estaduais de benefícios
estaduais. E aí esse conselho ele vai ter uma força maior agora para tentar organizar, ordenar toda essa reforma. E aí eles tentaram trazer o imposto, mas não deu, ficou o IVA dual, ou seja, 2, que seria a contribuição de bens e serviços, dois tributos, e o IBS, o imposto de bens e serviços, só que o IPI, que era o imposto de produtos industrializados, não podia sair, então criaram o imposto seletivo. Então Que era para bagunça. cair. Não entendi nada, me perdi. bagunça. Me perdi. Assim, no resumo da ópera, vamos pensar o seguinte: Mudaram era as para nomenclaturas. desburocratizar, não conseguiram tirar a forma de arrecadação que já existia, e a gente tirou basicamente um tributo, né? Resumindo, Juntou o tudo ICMS isso e o pra PS. nada. Isso faz um barulho no mercado internacional. Mas lógico, com Sim. certeza. Isso faz um barulho E para no- novos investidores. Faz um barulho. Tem alguns jogos aí que a gente não entende. Sim, a forma de. Eu tenho dó dos contadores, eu confesso. Porque a contabilidade, a área fiscal agora Vai ficar bem complicado, ela né? vai ter que tomar uma cautela com regras de transições que nós estávamos falando, de 40 anos. E é difícil, né? Porque essa mudança toda impacta em vocês, advogados, né? Porque é tudo... Mas eu posso te falar, Fabi, a gente volta naquele sentimento estrutural que eu te falei. Olha só, hoje para você, você joga um processo no judiciário para discutir uma questão tributária, via de regra, a magistratura... Teve um desembargador aposentado de Minas Gerais que veio trabalhar no escritório. E um dia no cafezinho ele soltou uma pérola que ele falou que ele nunca sentenciou um processo contra o cliente que o remunera. Essa é a regra. Essa é a E aí, o regra. que foi? Ele vai barrigando o processo? Essa é a regra. Essa é a Na linguagem regra. policial, a gente faz. Ele faz o quê? Ele senta em cima. essa A gente é sempre a fala regra. na policial, ele senta em cima do Doutora, processo. eles são assim, mais refinados na palavra. Desculpa. Ele vai procrastinando. Essa é a regra. Agora eu entendi. Olha, agora entendi. Você viu? Barrigando pra nós. É Mas a nóis. gente vai aprendendo. Procrastinando, barrigando, vai pulando com a barriga. Assim, eu tenho muito medo assim, de toda vez levar uma questão É difícil tributária isso, hein? para o judiciário, porque existe esse sentimento, né? Caramba! De você criminalizar o empresário e você já vai com o seu processo já Isso que eu ia pré-julgado. falar, quer dizer, não é uma guerra que você já entra perdendo. Você já ainda Já. perdendo. E é Isso. muito difícil, assim, né? É, Até é igual muito do difícil. cliente. É. Você já fala, pô, coitado, ele vai Mas a entrar... gente já prepara o cliente pro pior. Porque se o Sim, juiz sim. tem essa mentalidade, Chegando no ele não melhor. sentencia o ente que o remunera, Contra o ente que o cadê remunera. aí a imparcialidade dele? Fica onde nenhuma, coloca? Não tem. E assim, ó, eu tenho um caso no escritório emblemático, né? É um auto de infração de uma empresa que em 2009 ela faturava R$900 mil por ano. Ela foi fiscalizada por um agente da Secretaria da Fazenda do Estado e o cara deu um auto de 19 milhões. Então, assim, a primeira coisa que eu faço na minha ação, que está ainda em primeira instância, são 67... Já passou a fase da administrativa. São 67 mil documentos que a gente tem juntado no processo. Eu faço a primeira pergunta assim, como é que ele chegou em 19 milhões se a empresa fatura 900 Eu mil? tô aqui tentando fazer essa Nossa conta. senhora. Como é que ele chegou? E Du, a gente tem um problema muito sério. meta. Assim, Nossa senhora. porque o cara dá o auto de infração e quando isso é escrito em dívida ativa, entendeu? Isso se torna uma verdade absoluta no judiciário. Sim, sim. Presunção de Porque legitimidade. tem presunção de legitimidade, de liquidez e certeza. E vai liquidar. Ele É. vai Se você não fizer cumprimento de nada, você é sentença. culpado. E como é que você vai discutir isso com um magistrado? Já Vai começa executar. por aí. Aí volta Aí aquele... o instrumento seria a exceção de pré-executividade que vocês usam, né? Não A embargos, gente né? tem já os vai embargos pela lei de execução Fiscal. fiscal. E aí a gente tem um problema, né? Que é uma lei covarde, né? Então, ou seja, para que eu possa me defender, eu tenho que garantir o juízo Quer- integralmente. putz, Tem que já depositar que- isso. é, Isso então. fala- Calma. É. Aí se eu não tenho dinheiro para depositar, Você oferece um bem. eu começo a cair naquelas... Uma garantia bancária que Seguro que o fiança. Estado não aceita, joias que não aceita, patrimônio que não aceita. Nada ele aceita, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Mas se ele tivesse Entendeu? dinheiro, né? Então, se eu tivesse esse dinheiro, eu valor- pagava. É. E aí começa esse rolo todo. Então, assim, é uma luta covarde. E eu falo para vocês que são criminalistas, uma delegada e outra advogada criminalista, que para o crime. Porque, assim, a pessoa, quando está respondendo um processo criminal, ela está privada da liberdade. O empresário também.
Aquela certidão Também. negativa Também custa caro. ele não consegue, cara. Ele não consegue crédito no mercado, ele não consegue vender, Ele tá ele não morto, consegue então. Ele fazer tá morto nada. no Então, sentido assim, profissional. empresarial, então assim, e começa essa loucura que é. A certidão entendeu? negativa não sai. Não sai nunca, né? Eu tenho um cliente que eu estou defendendo alto lá no Rio Grande do Sul, que ele tomou alto de 780 milhões. Só Meu de Deus. multa foram 500 milhões. Assim, eu De onde vem esses números? Isso que eu falei, como Então, que é? cara, Eu tive um caso que a Receita multou em 300%. Quer dizer, mas é de ofício, eles lançam de ofício. De ofício, sem- Acabou. sem Eles põem o número lá, né? Eles lançamento põem o de número lá. passa um número pela cabeça do cara, o cara coloca lá. Mas eu assim, acho que é isso. E pra Aí você que se refutar vire, isso depois, aí é você vai difícil. apresentar a impugnação. Aí você Porque é o que tem você falou, tem todo o presunção de trabalho. legitimidade, tem presunção de certeza. e outra, doutora, Sim. e aí você joga para um juiz de primeira instância, é assim, qual o peso da caneta dele para jogar um processo de 700 pau, cara? É. Ele fica muito receoso. Tem receio, Entendeu? com certeza. Ele fica muito receoso, entendeu? Então, assim, uma coisa é você sentar, você sentenciar um processo que você conhece a lei, que você domina a área. E, geralmente, na vara das execuções fiscais, é uma vara que a gente não tem um juiz titular. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Acho que ninguém. Ninguém quer. E assim, o Estado vai bombando. A gente estava falando agora aqui, eu estava despachando com uma juíza da vara das execuções fiscais de Guarulhos, que ela saiu fora da vara. É. Eu fui despachar com ela virou para mim e falou, doutor, eu tenho 701 mil processos na minha vara. Eu tenho 4 funcionários, olha a cara de cansado deles. São 701 mil processos. Nunca vai Não conseguir. sei nem que Não quantidade consegue, é é essa. inviável. Isso é porque aqui inviável. eles colocaram aquele robozinho para verificar prescrição e decadência, que otimizou muito, mas Que aí vai eliminar bastante processos. impraticável mesmo assim. Execuções, as Mas várias aí, execuções. mas aí uma juíza que está com um acervo desse, ela tem a defesa dela, né? Ela só junta os números, né? Eu tenho dó dela. É, porque o que ela vai fazer? Ela é Eu tenho dó impraticável. dela. 701 mil. E o tribunal deve cobrar ela, né? Foi o que Então, tá acontecendo aí. é. Você não CNJ, joga. Eu já é, vi ser isso. idiota, É. Entendeu? Eu tenho uma máxima assim que vão me cancelar, né? A justiça do Brasil é comandada por estagiários. O estagiário. Começou. Eu não consigo segurar esse homem, não dá. Mas é simples, meu. Você vai ver que eu tenho razão. O estagiário do advogado faz a peça e o advogado assina. O estagiário do Ministério Público vai lá, opina e o Ministério Público assina. O estagiário do juiz faz a sentença e ele assina, filho. Ai, meu Deus. Quem domina o judiciário no país são os estagiários. E tem estagiário na delegacia, Fabiana? Não tem. Não tem. Precisa chegar aos estagiários na Eu vou te delegacia. falar que ajudaria muito, viu? Ah lá. Ajudaria muito. mas É não uma tem. reivindicação. Na época da faculdade eu fiz plantão no 30DP. Ah, é. No Tatuapé. Cara, eu fiquei abismado. Um dia chegou um cara fazer um boletim de ocorrência lá, o escrivão foi para ele e falou, não tem como fazer esse boletim de ocorrência, porque não tem toner. Mas então, mas o 30DP... Você tem que pagar o toner. Mas o 30DP, na verdade, é uma... Agora tá não, bem. é uma área nobre, não Mas é antes periférica. não era assim. Não, mas nunca foi periférico. O 30DP é Tatuapé, não é Franco. Nunca foi ter periférico Se o lá. senhor for lá comprar o toner, eu faço seu BO, senão não. Mas, doutor, a gente põe do bolso. A gente põe do bolso. A grande verdade, a gente conserta a viatura. Doutor Douglas, que deve estar assistindo, não me deixa mentir. A gente conserta nossas viaturas do bolso. do bolso. Folha de sulfite, muitas vezes, a gente Ó, compra. a administração do Toner da impressora, se for esperar a licitação para comprar o toner, como a gente vai trabalhar? A população está na nossa frente, reivindicando pelo BO. absurdo A gente E há isso, compra quantos bolso. anos isso não perdura, né, doutora? E aí isso você Só percebe, piorando. aí Só- você percebe a dicotomia, a carga tributária enorme e o investimento em segurança Aonde tá- pública. aonde Por tá isso que as pessoas se esse indignam. dinheiro? Mas eu posso te falar, é Não tem simples. toner. Por isso a Então isso há quanto indignação. tempo era do 30DP isso, do toner? Nossa, isso há 25 anos atrás. Hoje, muito possivelmente... É o mesmo problema. O problema vai ser... É que Até a pior. gente, na verdade, a gente acaba... É que agora com aquelas delegacias. Como é o nome daquelas delegacias? Online. Não. Eletrônicas? Não. Aquelas delegacias que são modelo para região. Como que é? Ah, são as delegacias modelo, mas essas não faltam. Mas Essas e as não delegacias faltam. mais Mais periféricas? O periféricas. 30DP é uma delegacia que é uma área nobre, do Tatuapé. Mas delegacias mais periféricas, a gente tem uma dificuldade bem grande isso. E a gente falta investimento. E outra, assim, a falta de interesse do governo, né? é Ou seja, assim, desproporcional. assim,
Um povo que não tem segurança pública é um povo cativo, né? Um povo que não tem instrução é um povo... é uma massa, entendeu? Sim. Que não tem saúde é um povo que não me dá trabalho. E não existe revolução sem arma. Então, assim, é desse jeito que a gente trata o país e a gente vai levando. Mas eu faço uma reflexão. O país tem um pouquinho mais de 40 anos que a gente saiu de uma ditadura. Pouquinho mais de 30 anos que a gente abriu o comércio. Até então a gente só andava de diplomata, de Monza, e quando Fusca. abriu também o carro importado que chegou era o Lada, né, meu? Então assim, é difícil. Então assim, tá mudando. A geração dos nossos netos vai vir com um conceito diferente. Mas você não tem a impressão de que a gente está uns 10, 15 anos atrasados? Sim. Eu vejo os outros países e, assim, parece que os problemas, por exemplo, que Nova York tinha na década de 80 são os problemas que hoje nós temos. O Brasil tem. Né? E aí alguns países mais, outros menos, Fran, depende assim, por enquanto o pensamento for no eu, não for no coletivo, nada vai para frente. Se a gente pegar a nossa base política, tanto federal, estadual como municipal, péssima, dá para contar na né? mão quem está lá. Ou seja, a cada 4 anos estão todos desempregados. Mas né? aí a culpa é nossa, né? Que Sim. não sabemos eleger nossos mas, representantes. doutora, A molecada está mudando, viu? Sim. Então, eu vou colocar um contraponto, porque essa é uma ideia que realmente a gente tem, claro, a gente tem nossa parcela de culpa. Mas eu percebo que eles fazem também uma arquitetura para ter essa continuidade de quem eles querem. Isso é verdade. Isso entra nessa questão dos também. nomes, mas a engrenagem é a mesma. A engrenagem é a mesma. Isso a engrenagem é a mesma. Uma forma que é muito difícil você transmitir isso para o povo que não vivencia. Estar dentro de uma repartição pública, quando eu estive no executivo, eu vi tantas coisas, tantos desenhos, e você vê pessoas ali incríveis que trabalham brilhantemente, mas que às vezes não chegam até a tomada de decisão que precisa, voz, né? Não tem voz para lá fazer dentro. um planejamento orçamentário, para você fazer realmente, é um trabalho conjunto, não dá para você outorgar só a uma pessoa. Então essa base administrativa nossa é muito falha, por isso que não chega o toner na delegacia, porque dinheiro tem. O Brasil, ele não é um país pobre, não é um país rico, né? Ele é um país que tem dinheiro. E ele tem um potencial de autonomia econômica incrível. Claro que os acordos econômicos também não são muito bons e não ajudam muito. Mas, assim, ele é um país que tem esse potencial. Não é um país que não tem dinheiro, porque a gente tem muitos países que não tem dinheiro. O Brasil, ele tem. Só que ele é extremamente... Ele desperdiça. Eu acho que, assim, a má administração do Brasil hoje, se eu fosse acabar com uma coisa, a primeira coisa, o desperdício. Dinheiro público é extremamente desperdiçado. E aí entra naquela história, falta para onde precisa, sobra onde não tem, deixa de vir, e aí você não tem realmente a atenção do serviço, e aí fica o descontentamento, a sonegação vem como uma forma de revolta ou de sobrevivência, e aí você vê uma reação em cadeia que prejudica todo mundo, e o fisco sempre cada vez mais punitivo. Quando que a gente vê uma política fiscal que beneficia o bom pagador? Não tem, muito pelo contrário. Não tem. Muito pelo contrário. Mas uma política fiscal que beneficia o bom pagador. Não faz mais que obrigação, eles pensam, né? Ou é o trouxa. É o trouxa, é às vezes, o trouxa, porque daqui a pouco sai um PPI que você pega o cara que não pagou nada. IPTU subiu de São Paulo. Eu te dou desconto de tudo e você vai pagar só o principal parcelado ainda. 75% de desconto, dinheiro, né? Aí eu investi o dinheiro lá atrás, ganhei muito mais na rentabilidade e eu vou ter a mesma coisa que o outro. Agora, veja só, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois e a doutora Fabiana vai ter que... explicar essa situação, porque é o que eu tô vendo. Você vai perguntar pra gente? Ela Os vai dois. responder? Não, eu vou perguntar pra vocês dois. São vocês muitas vão respostas, levantar. caramba, E doutora Fabiana vai ter que resolver esse problema. Hoje, o CNPJ, muitas vezes, com o empresário, ele se confunde com o CPF do empresário. Sim. Isso acontece. É o maior erro, É um dos maiores erros. Confusão, né? Confusão patrimonial, né? Eu quero entender se isso é um erro. A minha pergunta é se isso é um erro ou se muitas vezes, para sobreviver, ele não tem que fazer algumas transferências de valores para o CPF, porque em determinado
se eu não me engano, em determinado produto ele vai ter um benefício Eu acho que é um erro comportamental. comportamental. Eu acho que é um erro comportamental. Isso existe. Existe, fato. Então, perfeito. Isso é muito comum, isso. Então, tá bom, Fabiana. Então, vamos lá. Quando pega esse empresário e por qualquer motivo eu cruzo os dados dele no inquérito policial, num COAF, Isso é comum. esse empresário, que não tem passagem criminal, Mas ele tá com alerta no COAF. ele tá com alerta no COAF. E grande. Isso. Ele vai ter que ir na delegacia se explicar. Exato. Mas ele o inquérito já está aberto, está versando sobre lavagem de dinheiro. E agora? Outro Então, dia eu lavei minha calça jeans, tinha uma nota de 100 lá, de lavagem de dinheiro. Na verdade, a gente pega muito. Não é a minha área, porque eu sou delegacia territorial. Isso muito é na delegacia fazendária. Então, dificilmente É a gente... especializada, né? Numa delegacia territorial, a gente instaura inquérito de lavagem propriamente dito. Mas o que a gente pega muito, por exemplo, a gente trabalha muito na minha delegacia com tráfico de drogas. E aí acaba que, puxando o COAF, de alguma forma, a gente vê os relacionados, com quem o alvo se relacionou. E outro dia nós pegamos uma médica. Contei pro senhor isso, Contou. né? Uma médica. E a médica, ela movimentou assim, Valores muito. absurdos. Assim, Fora da fora realidade da dela. realidade. É uma médica dermatologista, eu puxei até no Instagram, renomada, mas esse é muito dinheiro que ela movimentou. E aí, a gente chamou ela na delegacia. E o que tem? Foi lá, ela com o advogado, não foi nem com criminalista, ela foi com tributarista. E ela provou que, na verdade, o que ela tinha lá era confusão patrimonial. Ela recebia Pix no CNPJ dela, no CPF. Aí ela tinha 3 clínicas. E ela não tinha um CNPJ para cada clínica. E ela usava muito mais o CPF dela do que o CNPJ. Ela movimentava todo o dinheiro dela no CPF dela. O fato se torna atípico, então. E nesse caso específico, a gente não viu ilicitude na conduta dela. A culpa é da Pri. Da preguiça, cara. Você Exato. tem que pagar a conta. O dinheiro está em qual conta? Você paga daquela conta, meu. Ou você acha que você vai transferir daquela Então, é conta mais prático. jurídica para conta física para você. Mas aí você tem que fazer a contabilidade, é aquela história. Olha lá. Quanto que você vai tirar? Quanto você vai tirar por mês? Você vai colocar, você tem o seu Prolabore, você tem ali. Eu não faço os isso, lucros, pá. você Como tem- quem faz isso, pá? Tem. Eu não faço isso. É melhor, Fran, ajudar a gente, né? Porque de onde é sociedade individual de advocacia? Me explica. Não preciso prestar contas pra ninguém. Eu tô defendendo. Eu acho que é o corpo do doutor Eduardo, eu acho. Você puxa, não puxa. Não, Puxa, melhor os não. contratos estão Dá um todos tempo. guardados. Bonitinho, então tá bom. A nota fiscal também, Então doutor. tá bom, Ó, doutor. assim, eu tô defendendo um cara que ele tem um site de poker, né? Poker. E aí ele foi participar de um torneio. Ele se inscreveu lá, R$100, começou a jogar, foi finalizando, beleza. No final ele foi o campeão. Ele ganhou $1.500.000. Caramba. E aí, beleza. Pô, ficou super Tem feliz. gente que Tudo. ganha muito dinheiro. Como é que entrou o dinheiro para ele? Esse site de aposta, você vai lá dar R$5, R$10, R$100. O que o site fez? Direcionou todos esses depósitos. Pra conta Entrou dele. tudo na Pra conta conta. dele, Crédito vários. terceiro. 67 mil. Depósitos fracionários de Na 10 conta dele. Agora você imagina pra defender esse cara. Você imagina isso Pode lá ter na delegacia. certeza que Não, pra explicar. Pra defender eu acho, não, cara. pra explicar vai ser confuso. Entrou, então, dinheiro fracionário. Aí você fala o quê? Lavagem. Então. Como que entrou na conta de uma pessoa 67 mil depósitos de R$10? Mas ele prova que ganhou. Quem tem que vir pro polo passivo desse inquérito, se tivesse o inquérito aberto, é a empresa de Não, apostas. mas A aí, empresa tá até fora você do país, vê- a empresa tá ela é fora do normal, país. porque é o a jogo, empresa tá fora, cara. o servidor é sempre fora. É sempre fora. É sempre Explica fora. isso, Fabinho. Na Muito Rússia, de difícil, preferência. Como que o senhor explicou? Como que o senhor justificou isso? Eu tô justificando. Mas difícil, é um trabalho hercúleo, tributou, hein? Tributou, pagou 27,5 porque foi Na empresa então física. foi é na menos pessoa mal. física. Ó, essa é uma das sacadas. Mas Pagar o imposto Porque aí já demonstra que não tem má fé, já né? é... não, mas assim, a principal pergunta no inquérito é justamente a origem. E aí eu começo a falar, aí só que a origem não sai da plataforma de pôquer. É do mundo todo. né? Sai da conta dela, da minha, ela tá na Croácia, o outro tá É na do mundo Alemanha, é do todo, mundo inteiro, meu irmão. E aí, cara? Mas esse cara, ele não é um criminoso. Olha pra isso, ele não é um criminoso. Ele Mas só é um aí jogador. explicar essa Então, situação é muito Para difícil. você que é delegado, que é um advogado, para delegada de polícia, É. para o Ministério Público e para o juiz,
ele é um mega... É um mega Crédito criminoso. de terceiro, crédito de terceiro. Mas, pessoal, se justificou que você tem a comprovante, vamos pensar na origem desse dinheiro. Tá fácil de comprovar. Ele jogou, ele pagou, foi tributado o valor. A única questão é a forma como Então, ingressou mas na conta depende dele. de como quem fez a conta lançou, porque cada país vai ter uma regra Sim, fiscal. Imagina se você coloca lá vamos pegar um documento que não seja aceito no Brasil para a Receita Federal. A Receita Federal ela vai querer vincular um CPF. Não é todo mundo que vai ter. Aliás, ninguém vai ter se for de outro país. Exato. Aí você já não tem a justificativa Não tem como. de como veio, porque seria remessa de dinheiro do exterior para o Brasil. Mas aí a não tem como, depender mas não do tem como- país. Não tem como comprovar que é do jogo de aposta? Não, mas então, a depender do país, você não tem política fiscal que justifique isso. Porque cada país tem uma forma de entrar o dinheiro. Sim, mas eu tô pensando na parte criminal. Eu Criminalmente tô quase falando. devolvendo esse 1,5 milhão, falando, eu quero pra vocês, meu, me deixa em paz. Eu só tinha um par de ais só, meu. Eu tava só com um par de ais, meu. Eu tava com um par de ais. House, foi o Full House. Criminalmente falando, tá comprovada. sim. Assim, em termos Não tem tributários. seria, digamos assim... Não tem você não tem bola, não tem ato Ele ilícito. pagando o tributo, basicamente, ele tá ali. comprovando que o dinheiro Boa veio fé. de... Aí ele agiu de Não, o boa dinheiro fé. tem uma origem. Vamos dizer, tributarmente falando, como não tem uma parceria fiscal, ok. Mas o dinheiro tem uma origem lícita. É porque ele ficaria mais na obrigação acessória, que seria a declaração, a forma da declaração. E aí ele poderia aplicar uma multa Exato. pelo não cumprimento da obrigação acessória sobre o valor da principal. E o que eu acho interessante é que agora tudo virou crime de lavagem de dinheiro. Sim, isso é eu verdade, tava falando né? Tudo hoje isso, é crime de lavagem de Isso é dinheiro. verdade. Porque o crime tributário não existe repercussão criminal. Você vai lá, parcela, paga, você consegue fácil, uma né? liminar, você consegue. Agora, Olha, tá lavagem difícil. de dinheiro... Tá difícil. Trabalhar com lavagem de dinheiro tá muito E você difícil. sabe, Du, a gente teve agora recentemente, aí a gente teve assistindo um caso aí de uma loja de carro, onde o Du deixou o carro dele lá. É isso Eu mesmo. comprei meu carro na loja. É isso mesmo. E aí, todo mundo na lavagem de dinheiro, você precisa ver a má vontade do juiz, a má vontade do promotor, o delegado te olhando de canto de olho. Ô, meu amigo, Porque fizeram apreensão? Aprender do meu carro porque eu deixei consignado na loja. um dia antes. Fabiana, Vixe. Fabiana, que eu vou azar, cumprir. Eu sou delegado de polícia, eu Mas vou não cumprir teve uma... contrato? Você não fez um contratinho? Tinha contrato. Então. Mas depois eu acabo descobrindo que o promotor fala, pode prender todos os carros que tá aí. até Quando eu olho pro Você tinha um inquérito, contrato de... quando eu mas olho o pro promotor- inquérito, quando eu olho pro inquérito, o alvo são 6 carros, aprendendo Todos, 30 todos, carros. Todos. E vou dizer mais, você vem para dentro do inquérito e explica o seu lastro O senhor financeiro. conseguiu? Doutora, meu imposto de renda eu faço ele a dedo. E aí Não, restituíram? foi o primeiro carro a ser Ah, restituído. menos mal. Doutor Parra teve Mas comigo aí nessa eu elegância digo, dele, mas aí eu falando... digo, não é nem culpa do delegado nesse caso. Ele tinha uma Não, ordem não, judicial não, de apreensão. Mas né? desculpa, Ele tinha Fabiana. ordem judicial. É assim, ó. No inquérito policial, são 6 carros que são alvo. Sim. Tinha que aprender os 6 carros. Mas se o juiz Me deu- parece que eu vou fazer apenas uma analogia a respeito. Eu vou na casa do Parra, cumpro o mandado de busca e apreensão na casa do Parra, falo, qual que é a sua garagem? Ele fala assim, são essas duas aqui. Eu desço aqui, vejo mais 10 carros bacanas lá. Eu vou levar os 10 carros bacanas. Isso a gente fala muito na doutrina, chama Fishing Expedition na doutrina. Quer dizer, você não tem ainda elementos você não tem nada no seu inquérito. Pega você não tem tudo. nada no seu inquérito. Você precisa de provas para dar uma robustez no seu inquérito. Você pede mandado de busca para entrar no domicílio, na empresa, no domicílio sentido lato. Isso é predatório E aí mesmo. você, É alguma isso. coisa errada você vai achar e vai falar, bom, aí tá ilicitude. Você sabe do- Você vai pescar a ilicitude no mandado. Mas Chama Fabi, Fishing eu não Expedition. tenho que entrar para dentro do inquérito policial para provar a origem do meu dinheiro. É o Estado que tem que dizer que eu estou cometendo um ato ilícito. Sim. Isso que esse fato que aconteceu com você, eu sei que é guardado as devidas proporções das áreas, mas isso aconteceu em 2014 com os alvarás de táxis. Quando ele foi objeto de investigação pelo Ministério Público, eles bloquearam todos. E eu tive um cliente que eu entrei com mandado de segurança, até falei com a prefeitura, porque eles estavam
presumindo aquela questão da venda, dos alvarás, enfim, que sempre aconteceu, aquela, né? Todo mundo via, tinha até placa lá, né? Próximo ali da Secretaria de Transportes. Sim. Aí eles resolveram fazer a operação, eles bloquearam de todo mundo. E o meu cliente, ele tinha falecido e o pai, ele receberia por sucessão do pai, né? O filho. Só que eles estavam bloqueando. Eu falei, mas como que vocês bloquearam todo? Porque tá bloqueado, porque tá alvo de investigação. Mas peraí, o meu cliente não tá na investigação que vocês estão colocando. Então, justamente, aí você tem que entrar com medida, em cima de medida, falar na prefeitura, implorar. E a prefeitura não tava liberando, porque falou, se liberar, o Ministério Público vem pra cima da gente. E aí a gente conseguiu, depois de muita luta. Eu vou dizer, e a doutora falou uma coisa muito certa. Se o delegado libera, o Ministério Público é em cima dele. Lógico. Já vai suspeitar que tem coisa errada. O delegado já vira réu também, já vai pau. No lugar dele, eu não liberaria também. Não, tudo bem. Nesse caso, você se lembra desse caso? O promotor, junto com o delegado e o juiz, firmaram ali um acordo entre eles, não sei onde está isso no Código de Processo Penal, de que iriam liberar em conjunto, para dar visibilidade, para dar credibilidade ao ato. Mas assim, isso não pode acontecer, Fabiana. Mas infelizmente eu percebo que isso acontece, mas assim, quando você ainda tem bom senso, quando você tem lastro, você consegue lá comprovar. Mas vamos pensar aqui, é uma pessoa que, hoje eu sou advogado, tenho aqui meu escritório de advocacia, declaro meu imposto, tenho ali como comprovar meu lastro. E se eu trabalho na informalidade? Você pegava esse carro. Não pega, Não pegava mais. Isso não tá certo. Não pegava mais. Se igual que acontecia com infelizmente. os carros, antes do CONTRAN definir a questão do chassi no motor, de certificar no documento, quando o motor era motivo de furto ou motivo de algum crime, e eles leiloavam. Muitos carros de leilão foram apreendidos pela polícia porque o motor tinha alguma problemática e, na verdade, eles não tinham o laudo, né? Não exigia o laudo para fazer. Sim. Aí eles aprendiam tudo. Aprendia tudo. Você pode levar a carcaça do carro sem o motor. Que não vale nada, que não é nada. Bom, tirando esse bate-papo todo que nós tivemos nesse momento, o que a nova advocacia tem a aprender com tudo isso? Porque já vimos que o Estado está trazendo o réu averiguado, o indiciado, para provar a origem do dinheiro. Ou seja, o poste está fazendo xixi no cachorro. Literalmente. Né? Eu vejo essa confusão patrimonial, né, do CPF com o CNPJ do empresário. Perfeito. E a nova advocacia? A nova advocacia hoje, ela... O que eu acho que o jovem advogado hoje ele tem que fazer? O primeiro passo, ele tem que escolher uma área do segmento do direito. Assim, aquele advogado generalista já era. Não tem mais espaço. Júri, previdência, tudo isso não existe. Trabalhista, família, uma placa que nem cabe mais, há tanta coisa na placa. Lei orgânica da Polícia Civil, acabou. E, assim, vai na corregedoria, no fórum, Dudu, diligências diversas. E não tem nenhum outro caminho a não ser os estudos. Quando o jovem advogado ou o velho advogado perder, entendeu? Assim, a essência do direito, que é estudar, é o começo do fim. Porque assim, não adianta o cara falar, eu conheço tudo, eu sei tudo, eu já domino isso. Não tem. A sociedade evolui, a legislação, a jurisprudência evolui. Então eu acho que o novo advogado hoje ele tem que escolher um nicho de mercado que se adapta a ele, entendeu? Se adapta a ele. Ele tem que fazer uma conta, uma lição de casa de quanto que ele precisa para sobreviver, entendeu? É uma conta básica, né? Ou seja, você pega um pedaço de papel, coloca lá o que você tem de despesa fixa no seu escritório, no seu home office, ou no caso o que você tem de despesa variável, entendeu? Soma-se tudo, você vai chegar num valor total. Divide por 22 dias, se você for trabalhar 22 dias, você vai saber quanto te custa o dia. Divide por 12, por 16 horas, quantas vezes você quer trabalhar, quantas horas você quer trabalhar durante o dia, você vai saber ali quanto que te custa o seu horário. E você vai partir daquele princípio, dessa matemática, quanto te custa o horário.
E aí você vai para o mercado. Mas assim, você tem que ir para o mercado estudar. Entendeu? O que é estudar? Eu faço essa lição de casa até hoje, Dudu. A Fran me apresentou a empresa do Eduardo para mim visitar essa empresa. Eu vou conversar com a empresa do Eduardo. Essa empresa do Eduardo fica em Guarulhos. Eu marco com ele na sexta-feira, nós estamos na terça. Então amanhã, qual é a minha lição de casa? É entrar no site da empresa dele. É entrar na Jusesp, ver o CNPJ dele, ver qual é o objeto da empresa dele. Estudar o caso, né? Entender o cliente, qual né? que é o endereço dele, qual que é o objeto da empresa dele, estudar o que cabe ali. Quando eu for para a reunião na empresa dele, eu já sei o nome dele, o nome da empresa, o endereço, qual que é o objeto, o que ela atua, qual o segmento dela. Eu conheço tudo, a base tributária dela, eu conheço tudo, a internet está tudo, que na minha época não tinha internet. Não tinha. Então assim, você ia no escuro. Então hoje o acesso à informação é muito mais rápido e mais fácil. Mas você tem que ter essa humildade de procurar fazer isso, e estudar antes. Hoje o mercado não admite um advogado que não esteja capacitado. O empresário conhece o direito dele, ele só não tem legitimidade para aplicar. Então, tem assim, capacidade para E ele postular. sente, né? Eu acho que ele sente quando o advogado Ele é sente, preparado. sim, Eu acho que ele sente. Só pela resposta, Certeza, ele já ele capta. sente. entendeu? Então ele sabe por onde vai andar, onde não vai andar, como que ele vai. Eu falo no escritório assim que os nossos clientes vivem nos testando o tempo todo. A gente tem o Google, que serve para médico como para advogado. A gente tem a infestação dos paralegais, ou seja, os caras que não são advogados, né, em matéria tributária, vivem oferecendo Os terreno fiscais na da lua, vida, né? assessoria fiscal. Assessoria fiscal, os créditos os milhas da vida, que vende tudo. Meu Deus, já Criptomoedas, Eu preciso segurar o par, doutor. Segurado. Ele não tem jeito, ele não dá, eu olho feio, eu pisco, eu Você tá falo, chutando mas ele por baixo. Não, ele não se tudo, controla, não ele dá. não se controla. Vamos cortar o microfone. Não é, mas não dá. Né? Michel, não vai pro corte. Mas não dá. Então, assim, oferece coisa que não existe. Então, você fica nesse critério. E é muito difícil você concorrer com esse tipo de profissional. Porque, assim, ele fala o que o cliente quer ouvir. Nem sempre o profissional, o advogado sério, vai falar o que o cliente quer ouvir. É Prometer isso. coisas, E criar é uma isso, expectativa é não isso. existe. Isso E é tão importante a seriedade, a verdade hoje, né? Mas continua, pá. É porque você tem uma máxima, né? Assim, uma coisa é... O cliente vem no seu escritório, você tem que ver se ele tem direito. Porque eu não conheço nenhum advogado bom que perde ação. O advogado bom é o que ganha ação. Mas para o advogado bom ganhar ação, o cliente dele precisa ter direito. Sim. Senão Entendeu? não Se o cliente adianta. dele não tiver direito, o advogado não vai ganhar ação. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, o cliente já tem o problema. Quando você vende para ele uma falsa expectativa de resultado e esse resultado vem negativo para o cliente porque ele não tem o direito, ele não vai falar para os outros que eles não tinham direito. Não ele mesmo. Ele vai falar que você é um mau profissional. É isso aí. Então você tem que partir nesse princípio. Então, assim, ou você faz essa seleção antes. Mas será que não é desespero, às vezes, de pegar o cliente? É novo, É que, ele é na novo, verdade, ele precisa hoje- ganhar dinheiro, Fran. Mas hoje o Às vezes aí ele jovem... promete mundos e fundos que não tem, que não pode dar, mas na ânsia de capital Mas cliente. nunca ele vai se dar bem na carreira dele. Mas sabe o que eu costumo dizer? Mas ele precisa pagar... É o boleto, né? Ele pagar uma precisa, parada, ele ó, precisa. Mas a questão é que a advocacia, ele é um trabalho de construção. É o seu nome, é o que a gente tem de mais precioso. O jovem hoje, ele tem o advento das redes sociais, em que muitos vendem situações que são completamente inexistentes naquela realidade da pessoa. E o jovem, ele acha que ele precisa acender logo. Então ele vende uma imagem nas redes sociais Coutilândia, né? e ele Está acaba se frustrando muito rapidamente porque ele esquece que é uma construção. O que eu costumo dizer para o jovem, partindo da premissa da experiência, de partilhar experiências com Sim, pessoas, o planejamento é sempre muito importante. Plano A, B e C. Advogado, parcelar
qualquer tipo de compra é um perigo. Principalmente no começo. Eu acho. É algo, acho. é Que não há quase... clientes fixos ainda, Você, né? exatamente. E mesmo quando você tem um cliente fixo, você tem que pensar no dia de amanhã. E se de repente seu cliente acorda e não quero mais o seu Exato. escritório? Sim. Tudo bem, sem problema, por qualquer coisa que Agora, seja. se você tá dependendo financeiramente dele... Então, e você planeja, o problema é quando as pessoas planejam financeiramente com justamente aquele capital. Então, o planejamento para o jovem, ele precisa ser real, precisa ser pé no chão. Eu quero planejar para eu prestar um concurso. Você sabe que vai levar tempo. Sim. O que você vai fazer até lá? Como você vai mediar o concurso com advocacia. a advocacia? É possível, sim, só que você vai estudar quantas horas por dia? Tem gente que está estudando 12, então eu não consigo estudar 12, 8, não consigo estudar 8, 4, 2, então você vai dilatar o tempo em anos. Mas é botar no papel, se vier antes, ótimo. Mas se não, só que o jovem advogado, ele quer ter um escritório, o Mega Blaster escritório. Siqueira Rojas. Basicamente aqui a gente quer ter e a gente tem hoje segmentos de escritórios. Sim. Hoje o que eu tô fazendo no escritório? Eu tô digitalizando com inteligência artificial. Então, então você começa a trazer um nicho em que você trabalha com pessoas não em loco. Você não tem mais escritório, né? Não, você tem muito mas home office. muito você home tem... office hoje. Então, hoje você tem uma forma de gerir o seu escritório. E eu não tô falando de tirar a mão de obra, não. Porque muita gente pensa, mas eu brinquei, eu tava esses dias na OAB, aí eu vou contar um fato, né? E aí eu falando sobre essa questão, doutora, então aqui vai ser todo mundo mandado embora se a senhora falar disso ou qualquer coisa. Eu falei, imagina, eu vou aproveitar o melhor do capital humano. O tirocínio, né? É diferente. Tirocínio, a sacada. É diferente. Eu vou aproveitar o melhor que vocês têm. Se eu estiver trabalhando com o quê? Com a criatividade de vocês, com gestões que a gente implementem e otimizem os nossos trabalhos que eram cansativos, que eram maçantes. Hoje, a empresa ela exige rapidez. De repente, a empresa fala comigo e fala assim, eu preciso disso. Em segundos, a empresa já recebe. Sim. Pronto, porque eu já tenho um robozinho programado que vai fazer. Eu tenho o quê? O capital humano para uma eventual conferência, para um... Então hoje a gente está com condições, o mundo mudou muito. E é isso que o jovem precisa ver, e não só o jovem, o sênior, falávamos dessa questão, ele precisa acompanhar também a mudança que o mundo hoje está e o que oferta de qualidade de vida. Não é para escravizar a gente, a tecnologia não veio para escravizar, ela veio para otimizar e dar condições da gente equilibrar o nosso dia entre trabalho, lazer, enfim, tudo que a gente deseja fazer dentro de um dia. Isso é muito importante que o jovem tenha esse discernimento. Fran, nós tivemos aqui na semana passada, eu e a Fabiana atendemos um juiz de direito. E... Aos juízes. Mas é muito legal quando tem pessoas... servidores públicos, Fabiana é uma servidora pública, uma delegada de polícia. Inclusive, ela tá falando dessa estatística sua, porque ela passou no primeiro concurso que ela prestou pra delegada, ela passou, viu? Olha! Mas a gente tem os gênios, a gente tem os fora da caixinha. É que a gente tem que falar. O primeiro concurso, ela passou na banca, fosse delegada de polícia, ela prestou, primeiro passou, lugar. foi. Pior que não. É que a gente tem que mostrar pra todos. Mas Mas passou. falar, o que ela falou, o que eu sempre tive planejamento. Eu sempre tive disciplina e planejamento. Pra tudo. Nada Pra funciona tudo. sem Pra planejamento. tudo. Disciplina e planejamento. Eu trabalhava e estudava. Para uma longa caminhada, você precisa dar o primeiro Sempre. passo. Então, assim, você tem que se organizar, meu. Então, eu percebo que quando nós estávamos entrevistando um juiz, Dr. Frederico Messias, da 4ª Vara Civil de Santos, ele falou da estrutura um pouco da magistratura e eu nem fazia ideia. Eu nem faço ideia. Meu negócio é arrumar os meus problemas, ajeitar os problemas, né, e as demandas que vêm e tentar resolvê-las da melhor forma possível. Mas ele falou uma coisa muito legal, porque eu faço a pergunta para ele, exatamente essa mesma pergunta, e o jovem advogado? Aí ele fala que na magistratura, o substituto é colado no mais experiente. Ele é colocado... Sim. Com mais experiente, um juiz mais atuante, Pra ele aprender, né? pra ele aprender com a aprender. experiência. E eu acho fundamental
que na advocacia, quem ingressa na advocacia, eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela deveria, não sei de que forma, né, tá aqui, fica a dica, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela deveria dar essa oportunidade para a nova advocacia, talvez, sei lá, fazendo com que um advogado seja o mentor dele durante um ano. Mas eu posso te falar, Du, assim, existiu isso no passado, existiu, mas aí o ser humano é podre, né? Então, assim, tinha um mentor, aí daqui a pouco o mentor deixou de ajudar, vamos fazer de meia. Aí traz o seu cliente que eu te dou um percentual. Aí já desvirtuou, já pôs o de empregado. O ser humano é podre. Mão de obra. Então, assim, Du, o que eu acho que está num futuro bem próximo mesmo, assim, palpável, vai mudar a gestão da ordem. E vai mudar no cerne da questão. No pé. Assim, vai ser uma mudança drástica, vai ser uma virada de chave. Da seguinte maneira: os dirigentes de ordem novos que vão entrar vão trocar o eu pelo nós. É isso aí. É isso. É isso aí. O pensamento vai ser coletivo, vai ser plural, vai ser inclusivo. Porque assim, um médico descobre uma vacina, chama o congresso, dá receita para todo mundo. A advocacia não faz isso, mas a gente vai mudar isso. A gente vai mudar isso. Tem espaço para todos. Hoje o advogado não quer ensinar o outro advogado porque enxerga o outro advogado como concorrente. É isso aí. Quando na realidade não há. Uma vez, assim, a gestão passada, eu da ordem aqui de Guarulhos, eu saí candidato a presidente da ordem. E aí o saudoso repórter e jornalista Pedro Notaro um dia me perguntou, falou: pá, deixa eu te fazer uma pergunta, você está muito bem colocado como advogado em Guarulhos. Você não precisa ser dirigente de ordem. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque dirigente de ordem, ele quer estar como sendo dirigente para ele ter um status, ter uma visibilidade, angariar os clientes, tudo. E assim, a maioria que eu vejo de presidente de entidade, não só da OAB, de todas as entidades, busca algum interesse financeiro. Eu falei: não, mas eu tenho interesse financeiro. Ele olhou abismado para mim: você tem interesse? Eu falei: eu tenho interesse financeiro. Eu acho que eu estou ganhando pouco. Aí ele falou assim: mas você acha que está ganhando pouco? Eu falei: veja bem, eu cobro 6 e cobram 2 aqui embaixo. Então, qual é a minha ideia? É aumentar a base. Eu quero que a base comece a cobrar 4, aí eu posso cobrar 8. Por enquanto a base cobrava, ele falou: você quer vir para vereador? Eu falei: não, eu só estou te explicando. Assim, Pedro, eu só estou te explicando o seguinte: se a gente não pensar no coletivo, eu não tenho como mudar o individual sem envolver o coletivo. Entendeu? Eu não consigo mudar a advocacia de Guarulhos porque a gente está 12 quilômetros em linha reta de São Paulo. E há uma subcontratação, há um precipício enorme. O advogado de início de carreira começa aqui com R$ 1.500, conta R$ 4.000 aqui em São Paulo, são 12 quilômetros. Só que separam essas duas realidades, entendeu? A empresa está em Guarulhos, a gente é o 6º PIB do país, o 3º do estado. A empresa está aqui, mas a relação entre cliente e advogado é pessoal. O dono da empresa não mora em Guarulhos. Ele mora em São Paulo. Ele vai consumir a advocacia de São Paulo. E o advogado de São Paulo vai cobrar caro e vai usar parte desses honorários para subcontratar barato um advogado de Guarulhos, que ele vai resolver o problema. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar visibilidade para os advogados de Guarulhos, porque o empresário, eu sou diretor do CIESP há 8 anos, sou diretor jurídico, e quando a gente fala sobre a advocacia de Guarulhos, eles perguntam: então, o advogado tem qualidade? A gente tem mais de 7.000 advogados inscritos aqui na cidade, e eu preciso dar visibilidade para ele. Mas o sistema que está hoje, jamais, é a pirâmide. Hoje é o reizinho mandão. Hoje só ele pode aparecer, só ele pode dar entrevista, só ele pode sair na foto, só ele tem razão, só ele fala. Por quê? Fica tudo centralizado numa pessoa só. E o que afasta, o que atrai o advogado para o OAB? Nada. Sim. Nada. Então, assim, ou você traz isso para uma régua horizontal,
entendeu? E você trata todos os seus colegas de igual, ou seja, a gente pode, assim, o advogado da periferia tem a mesma qualidade que o advogado do centro. Se debruçaram sobre os mesmos livros, só está faltando oportunidade. O nicho de mercado dele deve ser diferente do que o advogado do centro e vice-versa. Mas o conhecimento técnico é o mesmo, o respeito tem que ser o mesmo e as necessidades têm que ser ouvidas. Ou você abre a liberdade para o advogado do município inteiro colocar as ideias dele em cima da mesa e essas ideias são apreciadas pelo coletivo, ou só você. Hoje, o dirigente de ordem, de fato, hoje, qual é a ideia dele? Ele quer ter uma visibilidade, porque a sociedade enxerga enganosamente que ele é o melhor advogado. Isso é mentira, entendeu? Tá aí a realidade de hoje, não é o melhor advogado. E assim, e vou além. Quer ser amigo do juiz, quer ser amigo do delegado, quer ser amigo... Ele quer resolver um problema particular dele, não um problema da advocacia. A OAB precisa aprender a voltar no tempo atrás, como era antigamente, e pensar no coletivo, dentro da ordem, para aí ela assistir à sociedade, porque a sociedade está sozinha aí. Sim. A sociedade está sozinha, não tem ninguém para defender. O bastião da sociedade somos nós, advogados, entendeu? Que estamos o dia inteiro na trincheira. E a OAB hoje é isso daí, é um clube do bolinha, eles batendo palma para eles mesmos, fazem livros para eles mesmos, só eles fazem os livros, eles tiram a foto, eles batem foto para eles mesmos, e o resto da advocacia está largado a traça. Não pode falar nada, não pode fazer. Tem advogado fazendo Uber, cara. O cara gastou 5 anos da vida dele, meu. Sim. Gastou uma fábula de faculdade e não tem receita porque não tem ninguém para dar a receita do bolo. São covardes, não sabe dar a receita do bolo, não sabe receber o seu colega. O OAB não vai na universidade. A OAB só se interessa depois que o cara passa no exame de ordem. Para quê? Para mim cuidar de uma reeleição que eu quero continuar ser o reizinho mandão. Eu quero sair na foto, eu posso... Tem dirigente de ordem que proíbe os presidentes de comissão de tirar foto. Tem que mandar a foto para ele aprova. O presidente? Ele aprova e você pode postar. Mas é quase uma ditadura isso. Não, é a Venezuela? Estamos na Venezuela? É quase uma ditadura. Tô sentindo não, também. Assim, mas é isso um mesmo. absurdo. É o que eles nos contam, os próprios advogados. Então assim, você fica escutando umas coisas que você fala assim, a gente precisa... Mas vai ter essa mudança. A palavra de ordem é basta. É basta. A gente precisa virar essa página. A gente, ou a gente dá um passo para pensar no coletivo, Dudu, e atender a advocacia, preparar a advocacia para atender a população, ou quem vai sofrer com isso é a própria população. Com advogados sem capacidade técnica, advogados que não são respeitados pelas autoridades. Não estou dizendo só da doutora. A doutora aqui, ela foi colega, ela sabe a nuance que tem. Entendeu? Eu defendo a tese que para você ser do Ministério Público, para você ser da magistratura, você tem que ter no mínimo 45 anos de idade. Outro dia bateram palma aí com o rapaz passou com 23 anos para a magistratura. Eu falei, que loucura, que um menino de 23 anos entende de vida. Guarulhos sofremos por 15 anos com um juiz na vara da infância e juventude que não era casado e que não tinha filho. O que esse cara entende de vara de infância e juventude? Vai ter? Nunca trocou uma fralda. Não sabe que é um choro de criança. E o presidente da ordem, ele tem que ter esse olhar panorâmico, né? Totalmente. Ele tem que abrir mão do pessoal, da pessoa física. E lembrar que ele é um representante de toda uma advocacia. Sim. Porque, como o Parra muito bem colocou, nós somos empurrados para cima quando a gente... E toda a advocacia ganha quando a gente pensa no nós. Porque somos nós. Independente se nós temos um escritório pequeno, se é só o advogado, o profissional liberal, se é uma bancada de advogados, não importa o segmento que cada um de nós escolhemos. O que importa é que realmente essa falta de respeitabilidade que o advogado hoje sofre é consequência justamente de uma gestão que só pensa no eu. E isso vem vindo e vem trazendo prejuízos que são gravíssimos. E aí nós temos hoje advogados de 20 anos, de 15 a 20 anos de advocacia, que estão pensando
o que eu vou fazer da vida? Sendo que a advocacia seria para o resto da vida. Nós somos advogados, a doutora, quando se aposentar, ela vem para o nosso possivelmente, lado. É uma coisa, é a lei da vida. Né? Os juízes, os desembargadores, todos eles se felicitam em se tornarem advogados. Ou já foram ou se tornarão. Então, eles querem receber também uma classe respeitada. Agora, eles, enquanto no serviço público, não enxergam essa força, porque a OAB, como dizia a professora Selma, o sonho é que, igual os motoboys, caiu um, todos estejam juntos. Quando a gente mostra essa força, mas é preciso pensar no nós, porque se a gente fica no eu, o egoísmo sucumbe em si próprio. Então o nós clama hoje para que a gente possa realmente chegar num objetivo de respeito e a consequência, o sucesso para todos, porque é possível. Fabi, Caramba. o povo bate, né? Opa! Tivemos a primeira convidada, agora Muito o bem. Parra, a Muito Fran. bem. É isso Eles aí. não estão pra brincadeira. De jeito nenhum. Que Que conversa, aula, né? que aula. E é o que eu falei, a gente é advogado uma vez, sempre vai ter a advocacia como a nossa válvula de escape no dia que eu me aposentar. Eu sempre falo, eu dou aula em curso preparatório, eu tenho que excluir a minha OAB. Você nunca vai ser De maneira alguma. Você vai ser, a prova você já paradinho. as provas de título você já prestou, você só vai suspender e depois você vai voltar a ser advogado. Então, essa é a verdade. Então, a gente quer uma advocacia fortalecida, que a gente vê que hoje não tem, né? Uma advocacia tão fortalecida. Espaço, assim. Os advogados, assim, eles estão cada vez mais espremidos, né, na classe. Doutora, né? assim, se você fazer uma pesquisa na internet, olha a situação da OAB. O bacharel presta o exame de ordem, passa no exame de ordem, a primeira coisa que ele escreve na internet é #chupaOAB. O antigo Twitter, atual X. Chupa OAB, é verdade. Como é que Ou você chupa FGV quer... também, eu já vi chupa também FGV. tem, Como é que você quer disseminar um sentimento de acolhimento se isso é o que está lá, meu? Olha Ele já só, entra com raiva. o último exame de ordem, 93% dos candidatos foram recusados. Nós tivemos agora um exame de ordem. Teve Domingo agora. teve? Domingo agora. 93% não conseguiram passado. Olha a represa que a gente tem para trás. Deixa eu fazer uma pergunta, mas 93% não conseguiu passar. A pergunta é, muita universidade não preparada, que Também. deveria ser fiscalizada pela Ordem Pela dos OAB. Advogados, Sim, né? Pela Ordem dos Advogados, Sim. né? mas não tem legislação para isso. Não tem legislação. Não, o MEC Mas- deita e rola. Agora eu te digo uma coisa. Eu participei de processos de aprovação de curso e os representantes da OAB, desculpem, mas me envergonhavam. Olha só. Sim. Porque eles não sabiam do processo e do procedimento que estava envolvido para o que eles precisavam exigir do curso para garantir que o curso, ao menos no momento de aprovação, porque você tem a autorização inicialmente, depois da primeira turma você vai ter a avaliação para que se vai ser autorizado ou não. Você tem tantos mecanismos hoje disponíveis para montar o PPC de um curso, para você fazer toda ali, a legislação ela te dá esse suporte, mas você precisa mandar um representante qualificado Que para isso. entenda, sabe nem né? o que tá Que fazendo entenda lá. o procedimento, né? Não sabe nem o que está falando por Exatamente. quê? Tá fazendo lá. Porque ele está ocupando um cargo político, né? Ou seja, ele é Ele não é amigo do qualificado. reizinho mandão. Ele não é qualificado, E ele está né? lá porque ele Ele quer é o aparecer. obediente. Ele é obediente. Ele é obediente. Doutora Fabiana, eles não estão brincando hoje. Dois cegos guiando, os dois caem no buraco. Então, assim, Dudu, outra coisa, essa ausência de fiscalização, essa ausência nossa, e eu acho também que o exame de ordem, ele não avalia tecnicamente o bacharel. É o estado de espírito, né? Ou seja, assim, eu acho que bastante, eu acho que mais de 40% dos candidatos que foram reprovados porque estavam nervosos no dia.
Entendeu? Conheço muita gente que tem exame, que tem a carteira da ordem, que não poderia ter a carteira da ordem. E muita gente boa que não tem, né? Muita Exato. gente boa que não tem O a exame carteira da não ordem. avalia. E lutam porque tem problema de ansiedade, Sim, tem sim. problema de depressão. É. Às vezes toma Às- medicamento. toma Dá o medicamento, branco na hora, dá um não consegue branco, raciocinar, dá deixa a ansiedade. nervoso, porque assim ninguém. Isso esse é do nosso exame, mas para qualquer concurso. Qualquer também. concurso Ah, público, o a pessoa tem concurso, às ansiedade. vezes, Quem que por gosta conta de das ser fases, avaliado? sim. Não, ninguém gosta de ser gosta de ser avaliado. E o problema da prova é que ela faz questão. Doutora, no cursinho Sim, preparatório, eu também leciono no curso preparatório para a OAB, e a gente vê as questões que são feitas para o aluno errar. Questões de tributário, Pegadinhas. as alternativas, elas se anulam nelas próprias. Como é que você está avaliando o conhecimento avalia, do aluno? não Você está avalia. avaliando se ele é capaz de, além de aplicar o conhecimento, se ele ali naquele nervosismo é capaz Se de tem lidar malícia. com a Então. inteligência emocional dele ali. De ver que é uma pegadinha. Pra verificar, e ele precisa de muito treino para isso. Então você tá criando robozinhos. Você não tá avaliando um bom profissional que vai estar ali minimamente apto a ler uma legislação, interpretá-la e saber qual é o mecanismo de defesa para ali poder postular o direito do Aquele teu juiz de cliente. 23 anos, ele é bom no quê? No concurso. Ele é concurseiro. Ele é né? concurseiro. Concurseiro. Profissão, concurseiro. 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 Eu fico imaginando assim, ele nunca pagou uma conta de luz, nunca pagou uma fatura Ele de nem cartão sabe de quanto crédito. Não sabe nada da vida. Não sabe nada. E às vezes, quando é juiz do trabalho, acaba tendo aquele problema. Porque ele está avaliando, como teve aquele problema do telemarketing, quando a moça do telemarketing, a reclamante, falou: não, mas eu não tinha tempo de beber água. Imagina se você não tinha tempo de beber água. Onde já se viu? Nunca, isso não existe. Ele não sabe, não tem Ele não vivência. sabe, que aí o TRT fez um projeto para os juízes vivenciarem alguns dias de alguns reclamantes ali para eles poderem entender qual Chama era a a mãe e o pai para realidade. sentenciar o processo. Não dá, doutor, não dá. Não, assim, Não dá. Dudu, assim, eu tenho 51 anos e já estou cansado, Dudu. E assim, eu trato. Advogado bom é que trata com psiquiatra, né, meu? Um advogado que não tem um vício, que não bebe, que não fuma, que não toma um Rivotril, não presta. Não presta, não presta. Advogado tem que ser Olha o louco. Michel dando risada. Olha o Michel Michel. tá Olha o Michel. Louco, tem que ser louco, tem que tomar um O Michel tá falando, comprimidinho, tem que tomar assim. E aí, Michel, segura e aí eu chego pro meu psiquiatra, um abraço, viu, Isaac Efraim, baita psiquiatra. E aí eu chego para ele e falo assim, mas e aí, doutor? Ele falou, o mundo tá sem noção e tá sem noção. Tá sem noção. Tá sem noção. Então, um juiz daqui em Guarulhos que foi afastado que carimbava a nádega da namorada e tirava foto. Meu Deus. Nossa, é verdade. Foi mesmo, foi mesmo. Foi dar uma vara cível, viu? Que é isso? No trabalho criminal não acontece Não, isso. foi nascível. Foi hein? nascível, Eu me isso é surpreendi, eu louco. confesso. Doidão, doidão. Louco, você fala assim, meu, como é que pode? E assim, Dudu, assim, às vezes tem uma vida dedicada a você prestar um concurso para passar para a magistratura e o cara tá lá ocupando espaço, cara. Sim. Ele não tem nem vocação para Não tem nem vocação agora criaram um sistema que você que o candidato passa por uma sabatina, por um filtro para ver se o cara tem algum. É o Enan, né? É, O Enan, e assim, pô, ajuda bastante, mas esse Enan tinha que ser 40 anos ali, porque antes não dá para decidir nada. Alguns né? cargos do executivo são assim, né? Hoje. Qual? O senador tem que ter 35, não tem? São as idades mínimas. Ah, né? Mínimas, sim, as né? idades No mínimas. caso de Sim, algum- sim, Aí sim. pode ser presidente da Sim, República. presidente da República. né? Isso, Que é o que cai em senador, prova, isso. inclusive. Sim, Sempre. Senador vereador, são 18 anos. Isso, Então, o tempo mínimo. Né? Deputado, 30 anos. É assim, ó, nosso tempo acabou. Eu só tenho a agradecer. Foi maravilhoso. O Parra sempre vem com essa caixa de munição dele, que Ele é, é terrível, difícil ele é segurar. terrível. Eu quero chutar ele aqui por baixo, mas não dá. Sorte que ele é nosso amigo. Sorte, minha sorte é que eu sou amigo dele, viu? Ah, entendi. Senão eu ia pro Ai, paredão. mas Não é, Dudu, assim.
a gente tem que dar uma chacoalhada na sociedade também, a gente tem que chamar todo mundo à responsabilidade, porque todo mundo que está aí, hoje, tanto no executivo, como no judiciário, como nós próprios advogados, né? Então, eu estava conversando com a Fran, o mundo parou, a pandemia veio e parou durante 2 anos no mundo. Assim, isso tem um impacto psicológico em muita gente. As pessoas ficaram um pouco, na verdade, a gente sente isso. O celular está matando as pessoas. As pessoas estão vivendo uma realidade que não existe. Cria avatar, cria um personagem, e sabe que aquele personagem é uma ficção. Mas daqui a pouco, de tanto conviver com aquele personagem... Se torna realidade. Se torna realidade, isso faz sofrer. A rede social tem filtro, que Tem distorce filtro. a imagem da pessoa. Gente, a pessoa tá com a imagem distorcida. A gente tava falando disso. Doutora, outro dia... Conta da foto. Eu mandei uma foto, você conhece essa pessoa? Ela falou, não conheço. Eu falei, se for sequestrado, você não vai achar mesmo, porque ela precisa de uma foto nova. A pessoa a pessoa tem uma visão distorcida da imagem, da própria imagem. Então, Uau, então, é essa a realidade. Então, assim, assim, hoje a sociedade está muito doente. Assim, a internet, a rede social veio para ajudar, mas veio para destruir. Tem uma máxima que a gente fala lá em casa faz tempo, né? Que a rede social afasta quem está perto e traz para perto quem está longe. Entendeu? Eu acho que você tem que moderar um pouquinho, pensar um pouquinho, viver mais os seus pares. O que falta hoje, o sentimento hoje que eu prego para todo mundo, falta empatia. Se coloca no lugar da outra pessoa. O jeito que você está falando, o jeito que você está tratando. Toda vez que eu vou despachar, amanhã eu tenho que despachar memoriais com um desembargador, a primeira coisa que eu falo, excelência, com todo respeito, eu preciso nesse processo um pouco de empatia. Se coloca no lugar do meu cliente para você entender o que eu estou pedindo aqui. Porque do outro lado também, Dudu, a gente não tem que também ser um carrasco, culpar o Ministério Público, culpar o delegado, culpar o juiz, porque o cara está lá sentado atrás de uma mesa. Você imagina, todo dia chega uma história triste para ele. Né? É um monte de problema. Né? E ele tem que ter a sensibilidade de separar o joio do trigo. Senão você adoece. Você tem que saber. Eu faço esse exercício diário. Eu separo. Na minha vida na delegacia e minha vida pessoal. Senão você adoece. E ninguém está lá, Dudu, assim, para passar o tempo. Se for bater na porta, é porque tá com problema. É um problema assim, às vezes o problema daquele nosso cliente é tão pequenininho pra gente, mas pra ele é o problema da vida dele. Sim, isso sim. Entendeu? É o que tira o sono dele. Eu lembro até hoje que eu estagiava, eu fui na 3ª Vara Cível do Tatuapé, uma juíza nova, de idade e nova de magistratura. Ela me deu um tapa na cara com luva de pelica. Eu estava aguardando para outra audiência. E era uma senhora já de idade, que já tinha lá seus 80 e poucos anos. A casa dela era de barro, lá na região do Tatuapé, e do lado montou uma retífica de pneu. E a ação que ela moveu é que a casa dela estava trincando, rachando por causa da vibração das máquinas da retífica de pneu. Foi feito um laudo estrutural da casa dela e o resultado do laudo foi que a casa dela era de barro, que estava ruindo pelo tempo, a ação do tempo, né? E quando a juíza sentenciou, aquela senhora xingou a juíza de tudo que é nome. A juíza simplesmente não alterou o tom de voz, virou para a advogada, contenha sua cliente, por gentileza. Acabou a audiência, essa parte foi embora, eu fui lá questionar a juíza. Eu peguei e virei assim, nossa, que mal educada, né? Pô, essa senhora, sei que a juíza virou para mim e falou, doutor, eu tenho 35 anos, essa senhora tem 80 anos, você acha que ela tem discernimento? Ela mora naquela casa há 70 anos, agora ela começou a rachar, justamente quando montou a fábrica do lado. Você acha que ela vai achar o quê? Que a casa dela que é velha, a casa dela é nova para ela. Sim. Sim. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, hein? Que lição, hein? Então, assim, é isso daí, Dudu. A gente tem que ter essa empatia, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. E hoje, o tempo, a quantidade de processo que existe hoje distribuído no judiciário, não dá tempo para o magistrado, para o Ministério Público, para o servidor público ter esse sentimento de empatia. Porque na minha época, entendeu? Quando você falava para as pessoas, eu vou te processar, a pessoa se borrava de medo. Hoje é uma moratória, Dudu. Sim. Sim. Processa lá porque eu sei que vai demorar anos e a gente vai fazer um acordo por um valor menor do que eu te devo.
Então, isso talvez no civil, no criminal ainda assusta um pouco, né, doutor? Sim. Criminal é a liberdade da É pessoa. a liberdade, É. é a liberdade. Mas assim, ó, nosso tempo esgotou, Parra. Enfim, esgotou, Fran. Mas eu quero agradecer a vocês. Realmente eu sempre tenho você, Parrinha, no meu coração. É nóis, Dudu. Vai Corinthians. E obrigado por terem participado. A doutora Fabiana está aqui, ó, me ajudando no podcast, abrilhantando com esse conhecimento jurídico Eu que dela. agradeço a parceria aí, a oportunidade de estar aqui. Eu aprendo todos os dias aqui. E querem aproveitar e deixar o Instagram de vocês? Sim. Opa. Vai, Fran. Podemos? @Francine Delfino Gomes. Olha que Gravem Instagram. esse nome, hein? @Francine Delfino Gomes. @parra.dv. @parra.dv. @Rossi Valia Fabi. Fabi já tá. É. E o meu é Eduardo Fonseca Advogado. Sigam a gente lá, assistam o nosso canal, ativem o sininho, dá um like e vamos pra frente porque vai vir mais gente. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite, Tchau, boa noite, tchau, tchau, tchau. pessoal.